É, vamos lá, pessoal, começar então essa aula, a primeira parte, né? Até vou até marcar aqui, né, pra gente parar, para não ficar muito cansativo. Eu vou até aqui. Então aqui eu vou fazer a aula do dia. é, Vou deixar aqui para 1º de setembro. Né, a gente vai 1º de setembro, terça-feira. Terça. Tá? Para não ficar muito extenso. Tá? Ok? Então aqui vamos continuar nossa aula hoje. Essa aula é para o dia 27 de agosto, tá? 27 é quinta-feira, tá ok? Tá, eu vou fazer ela em duas partes. Vamos falar um pouco fundamentos, um pouco dos conceitos básicos da termodinâmica, né? Tá? Os fundamentos, né, da termodinâmica, as escalas de temperatura, pressão, tá? E depois calor e trabalho, sistemas, unidades, exercícios, né? Eu vou deixar aí para 1º de setembro, né? Tá? Primeiro de isso. Para aula do dia 1º de setembro. A gente falou da termodinâmica, né? Que é uma ciência que está englobada dentro do transporte, né? E, e quais seriam as aplicações, né? O que se estuda na termodinâmica? Que é, né? O que é a termodinâmica em si? Né? A gente poderia falar que a termodinâmica é a ciência da energia, da entropia, né? Essa é uma definição excelente, né, da termodinâmica, mas uma vez que a gente não falou ainda do que é energia e entropia, né? Então a gente pode adotar uma definição alternativa, né, com termos mais familiares no momento. Então a gente pode falar que a termodinâmica é a ciência que trata, por exemplo, do calor, do trabalho e também daquelas propriedades, né, das substâncias relacionadas ao próprio calor e ao trabalho, tá? E a termodinâmica, né, ela tem, como em todas as outras ciências, a sua base é a observação experimental. É a partir dali que você obtém as leis, né, que estão contidas, que são estudadas na termodinâmica. As descobertas na termodinâmica, né, elas foram assim formalizadas, né, através dessas leis, né? Então são leis básicas, né, assim como outras áreas, né, da física, das ciências, né? E essas leis são conhecidas como a primeira, segunda e terceira leis da termodinâmica, né? E a gente também tem a lei zero, né, da termodinâmica, né? A gente vai falar também um pouquinho de cada uma delas aí, né, ao decorrer do curso, tá? Algumas aplicações, específicas da termodinâmica, né? Então são nesses tipos de equipamento que vocês estão vendo aí, né? Alguns, né, dá para ver que é um coração, um pulmão, o outro é um motor, ali uma instalação de uma turbina a vapor, que é onde faz parte de uma usina termoelétrica, né? Então a termodinâmica estuda, né, é utilizada no projeto e desenvolvimento desses equipamentos, né? Tanto com o objetivo de determinar os parâmetros de interesse, como trabalho gerado, né? O calor perdido, né? O calor necessário, né, para poder, por exemplo, na usina termoelétrica, fazer com que a água passe do estado líquido para o estado de vapor, né, superaquecido, que é né, que podemos considerar como se fosse um gás com altos valores de pressão e temperatura, né, que vai tocar uma turbina, né? Por exemplo, aqui no motor turbojato, né, aqui ele é formado por vários componentes, né, e a termodinâmica estuda esses componentes com o objetivo de melhorar a sua eficiência, né, e de obter os parâmetros de grandeza, né, com entalpia, trabalho obtido, trabalho necessário, a vazão máxima de ar, por exemplo, que entra aqui no compressor, né, qual
a quantidade de combustível ideal para que eu tenha essa queima, né, desse combustível, e qual a quantidade de ar necessária para ser queimada aqui na câmara de combustão, né, e a quantidade, velocidade desses gases de exaustão que saem após aqui passar pela turbina do motor turbojato, né, que é utilizado em aeronaves. E também no caso de usina termoelétrica, a termodinâmica, né, ela se aplica, né, no estudo, né, desses equipamentos que compõem uma usina termoelétrica, né? Então, qual a quantidade de calor que eu vou precisar para gerar o meu vapor d'água, né? Qual o trabalho mecânico que essa turbina vai produzir quando o vapor passa pelos discos, né? Entre as suas pás, palhetas, né? Qual a eficiência desse gerador, né? Quanto de energia elétrica que essa usina vai fornecer para a rede elétrica, né? E por aí vai. A quantidade de vazão de água, de resfriamento de água que eu vou precisar para poder condensar parte desse fluido que sai da turbina que não se condensou por completo, né? Na geladeira, né, eu tenho um estudo da termodinâmica, né, para tentar melhorar, por exemplo, o isolamento térmico da parede formada que forma a parede aí da geladeira, né? Qual o compressor que eu vou utilizar, né? Aplicando as leis da termodinâmica que eu vou conseguir calcular, né, um compressor com melhor eficiência, né? Ali nós temos também o estrangulamento do meu fluido que é utilizado na construção, né, da geladeira, né? E qual a queda de pressão, esse esse tubo capilar, que é um dispositivo que faz o estrangulamento do fluido na passagem do fluido, né? Qual nível de estrangulamento que eu vou fazer, né? Eu quero fazer provocar, né, na circulação do meu refrigerante que compõe meu sistema do refrigerador, né? Qual o nível de estrangulamento, né? Qual a queda de temperatura e a queda de pressão que eu quero obter nesse estrangulamento desse tubo capilar, né, que tem no circuito, de um refrigerador, né? Então tudo isso é estudado na termodinâmica, né? Então a termodinâmica tem aplicações diretas, específicas no projeto e desenvolvimento desses equipamentos, do motor de combustão ao motor de combustão interna, né? Qual a vazão de massa de ar, né, e de combustível que eu preciso, né, para poder ter uma melhor eficiência e uma menor perda. Como que eu vou retirar esse calor? Eu preciso daqui de um radiador que vai estar acoplado ao meu motor, né? E qual a melhor vazão de água desse radiador para poder eliminar esse calor perdido resultante aí da queima do combustível e o ar, certo? No mesmo caso do pulmão, né, no nosso corpo humano, né? Aqui, por exemplo, o coração ele está funcionando como se fosse uma bomba que a gente encontra, né, para tentar bombear esse fluido, né? Qual a energia necessária que eu preciso para bombear esse fluido para que ele possa, né, percorrer em todo o nosso corpo, né? Então aqui também aplica-se conhecimentos específicos da termodinâmica, né? Então são algumas áreas que se estuda, né, que o engenheiro vai estudar e vai aplicar essas leis é, criadas, né, obtidas de observações experimentais dentro da termodinâmica. Algumas aplicações gerais da termodinâmica, né, tem algumas outras aqui que depois vocês podem pesquisar no livro do Moran Shapiro, né, eu coloquei aqui algumas com relação à casa, por exemplo, as casas hoje são construídas de modo a reduzir a necessidade de aquecimento e refrigeração. Então, no caso de aquecimento, né, eu posso utilizar meios que a casa possa utilizar, por exemplo, parte do vapor d'água, né, que foi utilizado no processo industrial, né, por exemplo, né, na instalação de um hotel, onde parte desse vapor é utilizado para fazer, por exemplo, a lavagem da roupa, a outra parte pode ser utilizada para fazer o aquecimento dos dormitórios,
né? Eu posso melhorar o isolamento térmico nas paredes, né? Utilizando produtos que têm a função de redução da taxa de transferência de calor que ocorre nas paredes para tentar evitar a perda, né, do calor para o meio ambiente em regiões frias, né. No caso de refrigeração é o contrário, né, então eu vou tentar reduzir esse calor que vem do meio ambiente para dentro da casa, aumentando o conforto térmico, né. Também os eletrodomésticos, sistemas com aquecimento e ar-condicionado são mais eficientes, né, em termos energéticos, né, possivelmente isso é muito fácil de ver ao longo dos anos, né, que tanto as geladeiras, sistemas de ar-condicionado são mais eficientes, são mais econômicos, né, em relação aos antigos, né. Muitos já ouviram falar, não, troca essa geladeira que ela está gastando demais, né. Então eles melhoram fazem um estudo, né, e tentam melhorar, né, o isolamento térmico da geladeira, né, das paredes, né, tentando usar uma forração que tenha uma característica de uma de uma capacidade de isolar melhor, né, essa perda, né, da entrada de calor de fora para dentro na geladeira, né, e por aí vai. Com relação ao transporte, né, a utilização de veículos híbridos, né, com objetivos eh, de se reduzir, por exemplo, a poluição do meio ambiente com o uso de combustíveis fósseis, né, redução também, tornar o veículo mais econômico, né, se fôssemos comparar com a utilização, por exemplo, de combustível com a gasolina, né, se a gasolina, por exemplo, num carro hoje faz 10 km por litro, o equivalente em veículos híbridos, a gente já vê aí dos noticiários que ele chega a fazer até 20 km por litro, né, em carros híbridos, né? E em veículos totalmente elétricos tem a questão da economia de combustível, né? E redução zero, né? De emissão zero de poluentes no meio ambiente, né? Com relação à energia, né? A fonte de energia eólica e solar, né? São tecnologias renováveis que contribuem com uma parcela significativa, né, das necessidades de eletricidade da população, né? A utilização de usinas mistas, né, que são movidas a combustíveis fósseis e também com a energia da nuclear, né, dos componentes lá químicos, né. Então isso faz com que seja uma necessidade dos tempos atuais, né, redução principalmente dos custos, né, tanto para o cliente final como para a produção de energia das empresas que geram essas energias e fornecem para o cliente final, e também da redução da poluição e emissão de gases nocivos, né, ao meio ambiente, né. Então essas são algumas das aplicações é, que são estudadas, né, é, dentro da termodinâmica, né, que o engenheiro precisa, como eu falei lá no início do curso, né, dos conhecimentos em transporte, né. Aqui eu falo um pouco, né, do que é sistema termodinâmico, né, e volume de controle, né. De modo geral, né, vocês vão ler aí, né, o sistema é onde nossa atenção está voltada para o nosso estudo, nossa análise termodinâmica como engenheiro, né. Então o sistema termodinâmico é definido, né, como uma quantidade de matéria com massa e densidade fixa sobre a qual nossa atenção é dirigida, né? Tudo que é o externo ao sistema, né, é denominado de meio ou vizinhança, né? Vizinhança, né? O sistema é separado da vizinhança pelas fronteiras do sistema, e essas fronteiras elas podem ser móveis ou fixas, né? Então aqui um exemplo, né, o gás, né, contido, né, dentro de um sistema cilindro-pistão, né? Então eu tenho aqui que não existe vasomásica, a massa do gás é constante, né? Mas através da fronteira do sistema eu posso ter a transferência de energia na forma de trabalho e calor. E a gente vai falar aqui que é trabalho e calor, né, do ponto de vista termodinâmico, né? Aqui eu tenho uma superfície de controle, né, onde eu posso ter entrada e saída de gás, tá? E eu falo aqui que um sistema fechado é aquele, portanto, que não troca massa com a vizinhança, mas permite passagem de calor e trabalho por sua fronteira, né? Aqui eu dou exemplos de volume de controle, né? Então eu tenho aqui, por exemplo,
um motor a combustão interna, né, que eu tenho além da transferência de energia pela fronteira do sistema. No caso aqui, como eu tenho volume de controle, eu substituo o termo fronteira do sistema, tá, por superfície de controle, né? Então, através da superfície de controle, eu vou ter transferência de energia e calor, mas também eu vou ter uma entrada e saída de massa, né, de fluido. No caso aqui, a entrada de ar e a saída são os gases de combustão, né? E também vou ter entrada de outro fluido, no caso seria o combustível, né? E eu vou ter aqui na saída também da superfície de controle o trabalho que está sendo produzido, o trabalho de eixo, né? Aqui nessa figura eu faço uma comparação, né? No caso aqui do pistão com o êmbolo móvel, né? Então aqui eu tenho fornecimento de energia, que eu posso estar aquecendo essa água vai aumentar a pressão e a temperatura, e esse êmbolo vai se mover, né? Desculpem, a pressão vai se manter constante, vai aumentar, o êmbolo vai se mover para cima, porque ele não está fixo, né? Eu vou ter uma mudança de fase à medida que esse calor continua sendo fornecido ao meu sistema, né? Tá? Então eu vou ter através do sistema o meu gás, que minha água que vai se transformar em gás e vai estar exercendo um trabalho sobre o êmbolo, né? Que vai estar aumentando aqui o volume. E um calor que vai estar entrando no meu sistema, né? E aqui eu vou ter a minha definição, como a gente falou, de fronteira do sistema. Então aqui eu tenho o sistema fechado, tá? Não vai haver a vazão máxima do sistema, né? Vazão máxima a gente vai ver para frente, que é kg por segundo. Aqui eu tenho um outro exemplo do compressor, né? De volume de controle, ou sistema aberto, né? Então no caso eu tenho o calor entrando aqui pela minha superfície de controle, né? E eu tenho uma entrada de ar, tá, né, por aqui, e uma saída do ar comprimido, tá? Aqui eu tenho o caso de novo comparando, né, o sistema fechado com o sistema aberto. Nesse caso aqui, né, eu quero, por exemplo, estudar o que ocorre com esse fluido que está sendo transportado nesse canal. Por exemplo, o fluido está sendo aquecido, quanto de calor que eu preciso para que no final eu tenha um certo valor de temperatura. Então, na entrada eu meço minhas grandezas, né, de interesse, e na saída também, né, e aplicando as leis da termodinâmica eu consigo, por exemplo, calcular qual o calor necessário que eu preciso colocar nesse trajeto, nesse percurso, né, para que eu tenha um aumento da temperatura, por exemplo, de 50 graus Celsius nesse fluido, né, que está escoando. Ou então qual o calor perdido nessa tubulação, né, nessa faixa aqui, desde a entrada até a saída em tubulação. Aqui o exemplo que eu dou de sistema aberto em biologia, né, é a mesma coisa. Aqui o animalzinho, né, eu estou estudando, né, o animal como sendo um sistema, considerando mesmo como volume de controle, onde tem a entrada de ar, né, e comida, né, e bebida, e a saída são as fezes e a urina do animal, além dos gases que ele pode desprender, né, pelo seu corpo, né. A mesma forma eu tenho aqui, né, escolhendo meu volume de controle mais focando mais internamente no nosso corpo humano, né. Então ele colocou aqui o intestino, pulmão, coração, rins, né. Então eu tenho da mesma forma entrada de fluido e saída de outros fluidos, né? E também pela pele do corpo, né? Então são dois exemplos aí de volume de controle aplicado em biologia. Já aqui eu tenho o sistema, um exemplo de volume de controle ou sistema aberto aplicado em botânica, né? Então aqui a minha planta, juntamente com a sua raiz, né, eu tenho um exemplo de fronteira de sistema aberto. Então eu tenho radiação do Sol, que é o calor que está entrando na minha superfície de controle, né? Os gases que estão entrando e saindo, né? Considerando o processo de fotossíntese, né? E está entrando aqui minerais e água através da raiz da planta, né? Bom, vamos falar um pouco aqui o que significa estado, falar um pouco de propriedades, né? O que significa isso então, né? O estado ele pode ser identificado, né, ou descrito por certas propriedades
macroscópicas observáveis. Algumas das mais familiares são, por exemplo, temperatura, pressão e massa específica, né, também conhecida aí como densidade, né. Outras propriedades serão apresentadas depois, mais adiante, né, durante a disciplina, né. Cada uma dessas propriedades, né, de uma substância em um estado apresenta somente um determinado valor, e essas propriedades têm sempre o mesmo valor para um dado estado, independente da forma, né, pela qual a substância chegou a ele, né. Interessante. Então não interessa qual o caminho, né, que se obteve, que fez o processo, né, para que eu chegue naqueles valores que caracterizam o meu estado, né. De fato, uma propriedade pode ser definida como uma quantidade que depende do estado do sistema e é independente do caminho ou sua história, né, pelo qual o sistema chegou ao estado considerado, né. As propriedades termodinâmicas, né? O que seriam essas propriedades termodinâmicas? Elas podem ser divididas em duas classes gerais, né, que a gente vai falar ali para frente. As intensivas e as extensivas. Mas o que são propriedades, né? Propriedades, né, são características macroscópicas de um sistema, tais como pressão, temperatura, etc., para os quais valores podem ser atribuídos a um determinado tempo sem conhecimento do seu caminho, como falei, né? Ambos, né, tanto estado e propriedade, estão intimamente ligados e dependem um do outro para se definir, como pode ser visto nas definições acima, né? Então, por exemplo, um exemplo de estado termodinâmico é o vapor, né? São as propriedades que a gente pode medir, né, na saída da caldeira a um determinado valor de pressão e temperatura, né? Assim como outras propriedades também, né? Mas a partir de duas propriedades, né, a gente consegue obter outras propriedades. Então a gente pode definir um estado utilizando-se duas propriedades independentes, tá? E a gente falou de propriedade intensiva, né? O que seria uma propriedade intensiva, né? Uma propriedade intensiva é independente da massa do sistema, né? Então, por exemplo, pressão, temperatura, viscosidade, velocidade, né? Ela pode sim variar com a posição e com o tempo, né? Mas ela independe da massa, né? Já a propriedade extensiva, né, ela depende da massa do sistema e varia diretamente com ela, né? Então, por exemplo, se eu falo que um sistema tem a massa de 1 kg, né, então ela depende evidentemente da própria massa. Se eu falo que, por exemplo, um sistema tem um volume de 1 m3, né, esse 1 m3 depende da massa, né, e também todos os tipos de energia. Se a gente verificar, a energia sempre vai ser, né, igual a massa vezes alguma coisa, né? Então é a mesma coisa que a energia ser, vamos supor, ser igual apenas a massa, né? Claro que não é. Então é só para lembrar, né, para não esquecer, tá? As propriedades extensivas divididas pela massa do sistema são propriedades intensivas, tais como volume específico, entalpia específico. Então varia apenas com o tempo. Então, se eu pegar uma propriedade extensiva, né, e dividir ela pela massa, ela torna-se uma propriedade específica. Então a gente vai verificar aqui nas tabelas, né, por exemplo, se eu quiser saber as propriedades de uma certa substância, né, eu vou procurar na tabela ou usando um programa que tem essas propriedades, né, e eu vou pegar, eu vou precisar de duas propriedades para definir o estado. Com essas duas propriedades eu vou obter outras propriedades termodinâmicas de uma determinada substância, né, para mim poder fazer o meu estudo termodinâmico, minha análise termodinâmica, né, para tentar lá calcular um trabalho obtido por aquele equipamento ou calor perdido por aquele equipamento e por aí vai. Então nessa tabela, que eu quero dizer que nessa tabela, né, a gente sempre vai encontrar os valores específicos, porque partes do princípio que a gente não conhece a vazão mássica, a vazão em massa, né, ou a vazão mássica, que é kg por segundo, né, de um determinado equipamento, porque isso é muito específico. Cada equipamento vai trabalhar com uma certa vazão mássica, né? Então é por isso que, né, quando a gente apresentar lá para frente as propriedades
de uma certa substância para um determinado estado, por exemplo, para uma substância na temperatura, na pressão de uma atmosfera e a temperatura, por exemplo, de 80 graus Celsius, da água, por exemplo, né, a gente vai tirar todas as outras propriedades em valores específicos, ou seja, dividido pela massa. Tá? Então, continuando aqui. Aqui eu mostro, né, essa definição, né, como que a gente pode checar isso aí. Então, se eu tiver, por exemplo, um determinado sistema que está no seu estado 1, né, então ele tem a sua temperatura, a sua pressão, a sua massa, o seu volume específico, o seu volume, a sua massa específica e a sua área. Então, se eu pegar e dividir esse sistema em dois sistemas, né, 50% para cima e 50% para baixo, eu vou ter que algumas propriedades elas podem ser consideradas iguais, porque elas são propriedades intensivas. Né? Então, se eu voltar aqui, eu defini que a propriedade intensiva é, por exemplo, a pressão. Então, significa que se o meu sistema que está no estado 1 tem uma pressão de 100 kPa, significa que se eu dividi-lo pela metade, ele vai, tanto uma metade como a outra vai continuar tendo uma pressão de 100 kPa. Então, isso porque pressão é uma propriedade que não depende da massa, ela é uma propriedade intensiva, né, como eu mostrei aqui, tá bom? Já a propriedade que depende da massa, por exemplo, se o meu sistema no estado 1 tem um volume total de 1 metro cúbico, né, se eu dividir no meio, ele obter, resultar em meio metro cúbico cada espaço, cada estado dividido, né, cada sistema dividido. Isso porque a gente viu aqui que o volume, né, é uma propriedade que depende da massa, ela é uma propriedade extensiva. Tá? Continuando aqui, a definição de algumas grandezas, né, uma propriedade específica, né, de uma dada substância é obtida dividindo-se a propriedade extensiva pela massa da substância contida no sistema, como eu falei. Então, uma propriedade específica, né, é também uma propriedade intensiva, né, do sistema. Então, exemplos de algumas propriedades que a gente vai usar bastante é a massa específica, tá? Na verdade, aqui errou, né? Está errado. Então, deixa eu ver, massa específica. Deixa eu ver se eu acho aqui, já vou corrigir que já vou botar o símbolo, tá? Vamos ver se eu acho fácil aqui. Agora não vou achar o símbolo do rho, né? Depois eu substituo, arrumo isso aí, tá? Deixa eu voltar aqui. E volume específico, né? Sempre as propriedades específicas a gente vai utilizar com letras minúsculas, tá bom? Então, no caso aqui, o volume, se for só o volume em metro cúbico, então é V maiúsculo, V de violão maiúsculo. Se for específico, né, é dividido pela massa, é o volume pela massa, né? Então eu vou usar letra minúscula, tá bom? A mesma coisa, energia interna. Se a energia interna, que é Joule, né, só for energia interna, então eu vou utilizar a letra U maiúsculo, né? Se estivermos falando de energia interna específica, eu vou usar a letra minúscula U, né? Então é energia em Joule dividido pela massa. Então aí eu vou ter energia interna específica, eu vou utilizar a letra U minúsculo, tá? E assim a gente faz isso para as demais propriedades também. Valores específicos a gente sempre vai usar letras minúsculas. Equilíbrio térmico, né? O que a gente pode falar do equilíbrio térmico, né? Quando o sistema está em equilíbrio mecânico, né, mesma pressão químico, sem reações químicas em andamento, né? Térmico, mesma temperatura em todo o sistema, né? O sistema é considerado em equilíbrio térmico. Se tivermos apenas o equilíbrio, o sistema na mesma temperatura, a gente vai falar que ele está em equilíbrio térmico. Agora, se ele respeitar esses três itens, a gente fala que
que que o sistema é considerado em equilíbrio termodinâmico, tá? Sendo que a pressão e a temperatura e a pressão são considerados como propriedade do sistema, tá? Processo, né? O que seria o processo, né? Então, o processo, né, é o caminho, né, é o caminho definido pela sucessão de estados através dos quais o sistema passa, né, é chamado de processo. Então, se a gente viu lá aquele gráfico, né, a pressão sobre o volume, né, então a gente tem um determinado fluido saindo de um estado 1 e indo para o estado 2. Então, ele percorreu um processo, ele percorreu um caminho, né. Processo quase estático, né? Esse processo é definido como um processo no qual o desvio do estado de equilíbrio termodinâmico é da ordem infinitesimal. Então, por exemplo, se eu tiver o caso do pistão em cilindro com aquele peso, na medida que eu for tirando um peso, um pouco peso aos poucos, né, ele vai passando por um certo estado de equilíbrio, né? Então, ele praticamente é como se ele não tivesse, é como se a gente não tivesse tirando nenhum peso sobre o êmbolo, né, dele, né? Então isso é a definição de processo quase estático. Isso é feito para produzir modelos termodinâmicos mais simples, né, que no mínimo fornecem informações qualitativas sobre o comportamento do sistema real de interesse. É um instrumento que permite deduzir relações entre propriedades do sistema em equilíbrio. Né? A gente vai ver por que disso, né? Tá? A gente vai falar isso aí, a gente vai dar um exemplo. Até posso adiantar, por exemplo, no caso de é como se a gente conseguisse determinar. Imaginem que eu estou comprimindo um gás no êmbolo, né, numa seringa, por exemplo, desde o seu estado inicial 1, que eu vou chamar assim, até o estado final 10. Então imagine que à medida que eu vou comprimindo esse gás, né, que está contido numa seringa, né, e imagine que eu consiga determinar, né, quais os valores de pressão e volume que eu vou quando eu estiver comprimindo esse gás do estado 1 até o estado 10, né, que seria, o estado 10 seria o estado que eu vou ter a maior pressão ali dentro e com menor volume, né. Agora imagine um sistema onde eu tenho de um lado eu tenho um gás a uma certa pressão e um outro lado, separado por uma membrana fina, eu tenho um vácuo. E eu vou ali, dou um peteleco nessa membrana. O que acontece? Acontece uma expansão abrupta desse gás que estava confinado no lado esquerdo, uma certa pressão. Então, nesse momento, eu não consigo determinar, né, os valores de pressão e volume do estado inicial até o estado final, que seria o estado inicial seria o estado 1, que eu chamei, e o estado final, que eu chamei, no caso da seringa, estado 10, por exemplo. Então aí eu não consigo determinar esses valores, porque houve uma expansão abrupta, né? A gente vai falar isso para frente, tá, ok? Então é um exemplo só para que vocês tenham noção, né, do que se trata o processo quase estático. Continuando aqui. Que a gente pode falar também de fase e substância pura, né? Vocês devem ter já uma noção, visto isso, né, em física e também do nosso cotidiano, né? A gente tem isso em mente, né, do que se trata isso, né? O que é a fase, aquele fluido se encontra na fase líquida, né? Aquele fluido se encontra na fase de gelo, né? Então a gente tem um pouquinho, né, dessa noção do que se trata um, do que se trata o outro, né? Então o que a gente poderia falar de fase, né? É, fase aplica-se, né, à quantidade de matéria que é homogênea, tanto fase e substância pura, né? Aplica-se à quantidade de matéria que é homogênea tanto na composição química como em sua estrutura física, né? Entende-se homogeneidade na estrutura física quando a matéria é sólida, líquida ou gasosa, né? Então, assim, uma substância pura, né, é aquela que tem composição química invariável e homogênea, né? Ela pode existir em mais de uma fase, mas a composição química é a mesma em todas as fases, né? Então, por exemplo, a água líquida, né, uma mistura, por exemplo, para a água líquida, né, uma mistura de água líquida e vapor d'água ou uma mistura de gelo e água líquida são todas substâncias puras, pois cada fase dela apresenta a mesma composição química.
Agora um exemplo, para o outro lado também, uma mistura de ar líquido e gasoso não é considerada não é uma substância pura, porque a composição da fase líquida, tá, é diferente daquela da fase gasosa, né? Às vezes uma mistura de gases, tal como o ar, é considerado como uma substância pura, desde que não haja uma mudança de fase, tá? Então tem que, né, tomar esse cuidado e ter e saber, né, ter esse conhecimento, né? Estado morto. O que é estado morto, né? O que será? Qualquer desequilíbrio com relação ao meio ambiente, né, seja de pressão, temperatura, composição química, velocidade ou elevação, apresenta-se, né, como uma oportunidade de desenvolver trabalho. Então, à medida que o estado do sistema fica mais próximo do estado que representa o meio ambiente, as oportunidades de desenvolver trabalho diminuem. Este estado é conhecido como estado morto, né? Nesse estado são satisfeitas as condições de equilíbrio mecânico, térmico e químico, né? Ou seja, é o estado que se encontra em equilíbrio termodinâmico. Tá? Então ele está próximo ali, né, das condições do estado que representa o meio ambiente. Tá? Aqui eu tenho os tipos de processos, né, que a gente pode ter, né, quando eu saio do estado inicial e vou para o estado final. Né? Então eu posso, por exemplo, fornecer calor, né, energia para o meu sistema, né, no caso aqui o sistema inicial, o meu sistema pode estar gerando trabalho, enfim, de acordo com as condições que eu vou oferecer ao meu sistema ou ele vai oferecer para o meio externo, eu vou ter certos tipos de processos sendo realizados. Então a gente já viu lá, né, processos, por exemplo, que a temperatura não varia. Então a gente vai sempre usar o sufixo iso, né? Então eu tenho um processo isotérmico, né? A temperatura não varia. Quanto que eu posso ter um processo assim no caso do êmbolo, do cilindro com pistão, né? E, por exemplo, para que eu possa manter o processo isotérmico. Por exemplo, né, quando ao mesmo tempo que eu estou comprimindo meu fluido, né, eu estou retirando calor. Então eu vou ter ali um processo isotérmico. Isobárico, por exemplo, quando eu estou fervendo o meu fluido com bico de Bunsen, né, e tem um êmbolo que não está fixado, né, o que acontece? O volume vai aumentar, mas a pressão vai se manter constante. Então eu tenho um caso do processo isobárico, né, a pressão não varia. O processo volumétrico, com um volume constante, né, isovolumétrico, isocórico ou isométrico, né. Nesse caso, por exemplo, se eu aquecer o meu cilindro pistão, né, e manter fixado o êmbolo, né, o que acontece? Eu vou ter um processo, uma mudança de estado, mas com um volume constante, né. Adiabático eu não tenho transferência de calor, isoentálpico a entalpia é invariável, é constante, isoentrópico a entropia também é invariável, é constante. A gente vai ver as definições de entalpia, que está relacionado com a energia do meu fluido, né? Entropia, que está relacionado com as irreversibilidades, as perdas, né? Vamos aqui. Aqui eu tenho, né, duas condições, né, o estado inicial e o estado final. Então imagine que aqui no estado inicial eu tenho meu fluido que está em uma certa posição, né, e eu aqueço, forneço energia para o meu sistema. Então o que acontece? A pressão vai manter constante, né, o volume vai aumentar porque o meu êmbolo não está fixado. Então eu vou ter uma transformação aqui, saindo o meu sistema do estado inicial 1 para o estado final 2, tá? E eu vou ter também o trabalho. Então, o meu fluido aqui ele vai estar exercendo um trabalho sobre o êmbolo, tá? E eu vou estar entrando no meu sistema com calor, tá bom? Então, o calor meu está entrando no sistema através da fronteira do sistema e o trabalho está atravessando, está fazendo o gás está fazendo, fornecendo trabalho ao êmbolo, né, ao meio externo, né? Ciclo termodinâmico, né? O que seria o ciclo termodinâmico? Né? Então imagine que eu tenho uma certa condição inicial, meu estado 1, né? E eu tenho, né, um processo que é executado até o estado 2, né? E ao mesmo tempo que esse estado 2 retorna para o estado 1. Então quando um sistema ou uma substância que está nesse sistema em um dado inicial
passa por certo número de mudanças de estado ou processos e finalmente retorna ao seu estado inicial. A gente fala que o sistema executa um ciclo termodinâmico. Aonde que acontece isso? Eu mostrei aqui atrás, né, o exemplo, né, de uma central termoelétrica, né, se eu acho ela aqui. Então o que acontece aqui? Eu tenho meu fluido antes de entrar na caldeira no estado líquido, né, ele recebe calor, transforma-se em vapor d'água, volta para a turbina, né, esse calor, existe uma expansão desse vapor, ou seja, uma queda de pressão, né, e uma queda de temperatura, parte desse fluido condensa, outra parte se mantém em vapor, né, depois eu tenho um trocador de calor que vai fazer com que esse fluido, está na fase bifásica, em duas fases, né, é totalmente condensado, ele volta na fase líquida, né, e novamente uma bomba faz o bombeamento até a caldeira para novamente ele se transformar em vapor d'água. Então aqui eu tenho um exemplo de ciclo termodinâmico, né? Voltando lá no slide. Então aqui a gente poderia aplicar, né, esse conceito lá na usina termoelétrica, né? Antes de falar nisso aí também é interessante, né, a gente pesquisar o que acontece, por exemplo, no motor de combustão interna de 4 tempos. O que será que acontece lá? Lá, né, não temos um ciclo termodinâmico. Lá, nesse caso, lá temos um ciclo mecânico. Tá? Lá temos um ciclo mecânico. Então, eu vou deixar para vocês pesquisarem o que é esse ciclo mecânico. Por que lá não é um ciclo termodinâmico? É um motor de combustão interna de 4 tempos, tá bom? Aí depois a gente discute, né, sobre isso daí. Então pesquisem por que lá não ciclo, o motor de combustão interna de um motor de 4 tempos não ciclo termodinâmico. Lá nós temos um exemplo de ciclo mecânico, tá bom? Vou deixar para vocês pesquisarem aí, tá? Então vamos aqui, ok. Conceito de pressão, pressão, o que pode ser pressão? Pressão é uma força, né, infinitesimal que pode ser aplicada também a uma área infinitesimal no meio contínuo, né? Daí eu tenho, né, o conceito de força que vai ser muito útil para a gente, né, nos cálculos de termodinâmica, né? Para se calcular, por exemplo, né, o trabalho que um certo equipamento fornece, né, durante o seu ciclo, né, tá? A gente tem duas definições de pressões, né? A pressão atmosférica, aquela pressão que é exercida sobre todos nós, né? E a pressão manométrica, né, que é a pressão efetiva. Quando eu tenho uma pressão manométrica que ela é maior que a pressão atmosférica, a gente fala que a gente tem uma pressão absoluta, né, onde P, que é a minha pressão efetiva, é maior que a pressão atmosférica. Quando a pressão ela está abaixo, tá, o seu valor está abaixo da pressão atmosférica, a gente fala que o equipamento tem uma pressão de vácuo ou uma pressão negativa. Tá? Então, o valor da sua pressão absoluta em relação à pressão nula, né, é abaixo da pressão atmosférica. Né? Então, vocês imaginam lá quando você está tomando refrigerante no canudinho, ali dentro do canudo, né, às vezes ele tende a se deformar porque ali eu tenho a pressão atmosférica atuando sobre o canudo e temos ali pressão de vácuo. Né? É como se a boca da gente tivesse a função de uma bomba, né? Aqui um exemplo mais claro, né? Então eu tenho o vácuo absoluto, né? Eu tenho o valor da pressão atmosférica, tá? E aí pressão efetiva, quando P é maior que a pressão atmosférica. Então, por exemplo, né, numa tubulação que está escoando um certo fluido. Então, para que eu possa fazer o meu fluido escoar numa tubulação de uma seção A para a seção B, suponha essas duas seções estejam separadas, por exemplo, de 1 km, né? Então eu preciso vencer as perdas que ocorrem ali na tubulação, devido ao atrito do fluido com a parede, devido a essa longa distância,
devido também à propriedade de viscosidade, que faz com que apareçam tensões e desazelamentos entre as camadas fluídas e ocorra um retardamento do escoamento, né? Ou seja, ocorra a perda de carga, então eu preciso vencer essas perdas, né, tendo uma pressão alta. Essa pressão alta seria a minha pressão efetiva que o meu fluido estaria escoando dentro dessa tubulação para que ele possa ser escoado da seção A para a seção B. Então essa pressão ela é maior que a atmosférica. Se eu tivesse o caso de sucção de uma bomba, antes do fluido entrar numa bomba, aí eu vou ter no caso uma pressão negativa, né, uma pressão de vácuo, ela está abaixo da pressão atmosférica, né. Aqui algumas escalas de pressão, né. A pressão a gente vai trabalhar no sistema internacional em Pascal, né, mas a gente vai costumar ver, né, nas tabelas valores de pressões em outras unidades. Depois a gente vai falar aqui mais para frente como fazer essa transformação, né, de pressão atmosférica para pressão de nível de cota, né, que é a pressão em milímetros de Hg. Tá? A gente vai falar isso mais para frente lá. Como fazer essas transformações. Aqui são medidores de pressão que são utilizados, né? Então aqui eu tenho uma tomada piezométrica que eu posso medir a pressão, né, num determinado ponto do escoamento, tá? Aqui eu tenho outros medidores manômetros tipo 1, medidor de Bourdon, onde eu tenho aqui o meu fluido armazenado, né? Ele entra por essa parte e faz com que esse tubo elíptico passe a ter uma forma, quando ele está medindo a pressão, passa a ter uma forma circular, né? E com isso, né, ele faz com que mova essa união e o ponteiro mexa-se através dessa cremalheira e marque o valor da pressão efetiva, né? Ele marca a pressão efetiva ou pressão diferencial. Então esses medidores de pressão, assim como o transdutor aqui de pressão, eles medem as pressões efetivas, né? Então se eu quiser obter o valor da pressão atmosférica, né, como a gente viu aqui, né? Então eu tenho que somar para obter a pressão atmosférica o valor da pressão atmosférica, né? Tá bom? A pressão absoluta eu tenho que somar o valor da pressão atmosférica. Aqui um exemplo simples, né, que eu tenho um manômetro instalado numa tubulação de vapor, né, então tem uma tubulação que está passando vapor e eu instalei ali um manômetro para medir a pressão, né, e ele registra o valor de 50 kPa, né, ou 50 mil pascal, né, e essa pressão aqui é uma pressão efetiva ou pressão manométrica, tá? Eu vou encontrar também na literatura escrito dessa forma aqui, ó, gauge, não, gauge, assim, gauge, tá? Que é pressão, tem um U aqui, que é pressão efetiva, tá? Deixa eu salvar aqui, tá ok? Então, se a pressão atmosférica for 101,325 kPa, né? Então determine a pressão absoluta. Então basta somar as duas pressões. Como eu tenho uma pressão que ele falou que é registrada na tubulação positiva, né? Não é uma pressão de sucção ou pressão de vácuo, né? Então eu tenho que fazer a soma da pressão atmosférica com a pressão efetiva. Então eu vou ter uma pressão atmosférica igual à soma das duas, que é 151,325 kPa. Ok? Processos, transformações e ciclos, né? Aqui tem as diferenças de escala de temperatura, né? Vocês já viram isso, né? Então eu tenho variações, né, de temperaturas diferentes, né? Mas eu vou ter aqui está explicando melhor, eu vou ter que na escala Celsius, né? Eu vou ter 100 divisões entre o ponto de vaporização da água e o ponto de congelamento da água, né? E a temperatura do zero absoluto, que na escala Celsius é menos 273,15. Na escala Kelvin eu tenho meu zero absoluto, né? E na escala Kelvin, na mesmos pontos, né, eu vou ter também 100 divisões, o que é diferente na escala Fahrenheit e Rankine. A gente vai ver que a gente vai sempre utilizar, né, nos cálculos, né, as temperaturas absolutas, principalmente quando a gente for trabalhar com gases perfeitos, gases reais, né? Tá? E nas tabelas termodinâmicas a gente sempre vai trabalhar com valores absolutos de pressão. Tá? Aqui algumas relações para a conversão das temperaturas. Tá?
Vocês já viram isso em física, né? E a lei zero da termodinâmica. O que é a lei zero da termodinâmica? Né? É uma lei, pode ser um pouco, ela pode ser até trivial, né? Um pouco óbvia, né? Vamos dizer assim, né? Mas ela existe, né? E o seu objetivo seria fazer a calibração, né? De um determinado termômetro, né? Então a lei zero da termodinâmica estabelece, né, que quando dois corpos, né, têm igualdade de temperatura com o terceiro corpo, né, eles terão igualdade de temperatura entre si, né? Isso parece, né, como eu falei, óbvio, né, mas para nós porque estamos familiarizados com essa experiência, né, do dia a dia, né? Essa afirmação não é deduzível de outras leis e precede as formalizações da primeira e da segunda lei, tá? Ela constitui, né, essa lei constitui a base para a medição de temperatura, porque pode-se colocar números no termômetro de mercúrio e sempre que um corpo tiver igualdade de temperatura com o termômetro, pode-se dizer que o corpo apresenta a temperatura lida no termômetro, tá bom? Vamos aqui adiantar mais um pouquinho. Aqui um exemplo, tá? Vou deixar para vocês aí, vocês usem a pausa aí do vídeo, né, para obter uma relação entre as escalas de graus Celsius e Fahrenheit, tá? E aqui a gente vai, né, voltar a nossa aula e, né, no dia 1º de setembro a gente vai voltar a falar de calor e trabalho, tá? E lá no dia 1º de setembro a gente vai fazer alguns exercícios aqui para frente, tá? Exercícios para entregar, tá bom? Até o meio-dia, né? 1º de setembro é terça-feira, né? Deixa eu ver aqui. Isso. Então vocês vão entregar um exercício. Vocês vão assistir essa aula no primeiro horário da aula, né? São 2 horários. E até o meio-dia, né, vocês vão entregar um exercício. E até meia-noite vocês vão entregar esses 5 exercícios aqui. Então, até meio-dia vocês vão entregar esse exercício aqui. Depois vocês usam a pausa para ver, para ler sobre o enunciado, tá? E até a meia-noite, né, do dia 1º de setembro, vocês vão entregar esses 4 exercícios valendo pontos, tá bom? Então eu agradeço a todos aí, né? E até mais. Até a próxima.